Olá, amigos! É com muito amor novamente que eu estou aqui falando para vocês acerca de um assunto que eu já venho discorrendo há 2 semanas, gente. Essa é a terceira semaninha que nós estamos falando sobre a paciência. Eu espero que nós nos lembremos. Parece até aquela propaganda lá atrás, para os mais antigos, né? Mais vividos, que era Não Esqueça da Minha Calói, lembram? Não esquenta a minha calor, não esquenta a minha calor. Então, quem é mais dos 50 para frente deve se lembrar dessa propaganda, né? Imagina, eu era criança, pouco tempo. Mas eu queria lembrar vocês que tem um pouquinho de paciência, porque eu acho que é um tema bem relevante. E hoje eu trouxe um pouquinho de cultura aqui para o nosso canal, tá? Lembrando que se você não se inscreveu no nosso canal, gente, se inscreva. É um canal que a gente vai divulgar algumas questões, não tem fins lucrativos nenhum. É mais para a gente divulgar consciência e espiritualidade. Vamos permear em muitos. A minha ideia é ter sempre esse canal, né, gente? Então, assim, a gente aceita sugestões de temas. De vez em quando, óbvio que retornaremos a alguns temas que eu percebi que vocês têm muitas questões e que permeiam a nossa vida. Então, por isso estou insistindo um pouquinho na paciência. E os filósofos dizem o seguinte: não há lugar para sabedoria onde não há paciência. Gente, tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter paciência para estudar, no trânsito. Então, tudo que nós vamos fazer quando nós estamos com alguma doença em recuperação, quando nós vemos uma criança a desenvolver, a dar os primeiros passos, quando nós percebemos a senilidade manifestada através de algumas doenças, como o mal de Alzheimer, por exemplo. Então, é muito importante que desenvolvamos a paciência. E hoje eu vou falar de alguns filósofos. Eu fiz mais ou menos uma classificação mais ou menos cronológica. O estoicismo, Aristóteles, Plutarco, Confúcio, Santo Agostinho, esse eu chamo até de anjo maravilhoso, que ajudou muito na doutrina espírita, o Jean-Jacques Rousseau, Nietzsche, Kierkegaard e Leonardo da Vinci. Coloquei aqui um lembretinho que o Leonardo da Vinci, ele foi um desbravador, um gênio, né? Um gênio renascentista. Então, o que acontece? Ele teve ideias filosóficas. Então, embora não tenha sido classificado propriamente como um filósofo. Então, vamos discorrer. O estoicismo, representado por Sêneca e Epicleto, foi uma corrente da Grécia Antiga em 300 anos antes de Cristo. Os estoicos enfatizaram a importância da paciência como uma forma de controlar e focar naquilo que podemos realizar. Ela como auxilia também a manter a calma diante das dificuldades. Então vejam bem, gente, esses maravilhosos filósofos, imagina quantos anos atrás falando em foco, em controle, em foco, em desenvolvimento. Hoje em dia a gente diria, então vamos ter que manter a nossa alta performance, como diz o coaching, né? Então, desde aquela época já se falava na paciência. Aristóteles também trouxe uma contribuição na paciência. Foi um filósofo e polímata da Grécia Antiga, 384 a 322 anos antes de Cristo. Ele nos traz a paciência como uma virtude no meio termo entre a ira e a apatia. Então, ela deve ser nesse meio tempo, porque ser paciente não é ser apático, é ser sábio, ter uma virtude de espera, tolerância, compreensão, resiliência, todas aquelas questões e perseverança que nós pontuamos lá na primeira aula. A paciência, segundo Aristóteles, ela nos torna capazes de controlarmos nossas emoções com muito equilíbrio e com moderação. Olha que coisa linda, né? Plutarco também, seguindo aqui a cronologia, foi um filósofo e um historiador grego, vivendo de 46 a 126, agora já após Cristo. Ele via a paciência como uma virtude essencial no ser humano. Imagina, se nós estamos sem paciência, nós estamos sem aquilo que é essencial para o nosso autodesenvolvimento. Ele via como um caminho para a felicidade, utilizada desde os aspectos mais simples da vida, no nosso cotidiano, você fazer um café, esperar a água ferver, você fazer uma comida, quem tem pressa come cru, né? Então, gente, ele repontua desde os aspectos mais simples da vida
até a administração de uma nação. Olha que coisa maravilhosa. Então, ela deve ser mesmo priorizada em nossas vidas. Trouxe aqui também um grande filósofo chinês que viveu de 551 a 479 a.C., que foi Confúcio. Confúcio nos relata a paciência como ligada à sabedoria, a autocontrole. Olha que bacana. E harmonia nas relações familiares e sociais. Então, ele já via como um fator organizador de uma harmonia na sociedade e no núcleo familiar, um desenvolvimento racional e ponderado do ser humano. Então, gente, vamos diagnosticar a nossa paciência. Em que grau ela está? De 0 a 10. Quanto que você está tendo de paciência no seu dia a dia? Quanto de paciência você está tendo em relação às pessoas, em relação às situações e em relação aos seus objetivos da sua vida? Trouxe também aqui, como um lembrete, o filósofo e teólogo romano que viveu em 354 a 430, Santo Agostinho. Essa figura maravilhosa. Ele foi uma pessoa muito contribuidora para a doutrina espírita. Ele traz a nossa paciência como um agente de serenidade, como uma força ativa dentro de nós, para que nós suportássemos as provações da vida, e uma virtude para o desenvolvimento do amor. Lembra lá no primeiro slide da primeira aula, quanto mais amor, mais paciência. Então ele pontua a paciência como uma virtude para que nós consigamos desenvolver o amor que existe em nós, o auto-amor e o amor ao próximo. Também trouxe aqui, já aqui no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo iluminista, na época do iluminismo. Viveu em 1712 a 1778. Ele vê a paciência como uma boa forma para se obter uma colheita promissora exercitando a prática da paciência. Sempre se obtém uma boa colheita exercitando a prática da paciência. Ele valorizava muitas vezes a introspecção e o exercício da paciência. Muitas vezes é preciso que nos recolhamos para nós mesmos. É preciso que consigamos refletir o quanto estamos sendo pacientes conosco e para com os nossos semelhantes. Também trouxe aqui um filósofo mais da era moderna, dinamarquês e precursor da filosofia existencial, Kierkegaard. Ele diz o seguinte, ele pontua, a paciência como uma busca de valores eternos para transformar a experiência do tempo serenando a alma. Olha que bonito. O desenvolvimento da paciência, sem dúvida nenhuma, contribui para a nossa evolução, para que nós desenvolvamos os valores que o ladrão não rouba e a traça não corrói, que são os valores de nossa alma. A paciência é um dos prazeres da alma, como disse Francisco do Espírito Santo Neto no livro Os Prazeres da Alma, onde ele cita a paciência em 2 capítulos. Nietzsche também, eu trago aqui esse filósofo alemão que viveu em 1844 a 1900, a sua ideia filosófica acerca da paciência. Então, para Nietzsche, a paciência ele coloca como uma força ativa que envolve a resiliência. É verdade, gente. Lá no primeira aulinha eu comentei como a resiliência nos desenvolve, como ela faz com que nós saiamos mais fortes daquela questão depois de nos tornarmos resilientes. Ela é uma força ativa que a gente não pode pensar que é uma força inativa. Como os filósofos disseram, ela é um meio termo entre a raiva e a apatia, mas ela é sem dúvida nenhuma uma força ativa envolvendo a resiliência, segundo Nietzsche. Ela é uma virtude, segundo ele, necessária para superar obstáculos e alcançar objetivos. Então, é muito importante que nós, quando você vai desenvolver um trabalho, seja trabalho científico, uma nova atividade profissional, uma nova atividade esportiva, é importante a gente ter paciência. Você vai correr uma maratona, às vezes você se lesiona no caminho, mas vamos persistir, vamos perseverar, vamos ter paciência, que aos poucos nós conseguiremos trabalhar neste processo de busca
busca, de objetivo, de foco. E eu trouxe aqui, embora não seja um filósofo, né? Ele é considerado um portador de princípios filosóficos, que é o gênio renascentista Leonardo da Vinci. Viveu em 1452 a 1519. Ele considera a paciência, gente, uma poderosa força para a defesa das ofensas. Contar até 10 quando você é ofendido, ficar em silêncio, aproveitar, saber ouvir, falar no momento certo, uma força poderosa das ofensas e para a perseverança em nossos objetivos. Naquela ocasião, esse gênio maravilhoso que desenvolveu múltiplos talentos, ele conseguiu extrair de sua alma esta questão da poderosa força para a defesa das ofensas e para a perseverança em nossos objetivos, como sendo a paciência. A paciência, William Shakespeare trouxe aqui um pouco mais, a paciência mais nobre das virtudes. Imagina, gente. Pelo que nós vimos aqui, existe um consenso filosófico a respeito da paciência. Um assunto tão importante que foi tratado por pessoas de elevada nobreza espiritual e elevada capacidade intelectiva. Para os filósofos, o consenso é que a paciência, ela constitui-se uma valiosa ferramenta a ser utilizada para o nosso crescimento espiritual, sendo um potente aliado ao nosso processo evolutivo e à nossa tomada de consciência. Procuremos perceber, procuremos diagnosticar como está a nossa paciência e sabendo que ela é proporcional ao amor que nós desenvolvemos em nós, é muito importante que nós a desenvolvamos, que nós estamos aqui enquanto espíritos eternos para desenvolvermos o amor. E a paciência, ela é proporcional a esse desenvolvimento. Novamente, trouxe os mesmos florais, só para lembrar vocês, né? Os florais de Bach, em Patience Cherry Plum, o floral de Minas, o Serenium Tranquillus e Calmem, e florais de Saint-Germain, Patience. Terminamos essa mini palestra aqui, né? Trazendo um pouquinho de cultura aqui para vocês. Espero que não tenha ficado cansativo, porque tem pessoas que não conseguem ter simpatia por isso, mas é importante que nós tenhamos não só admiração, como gratidão a esses filósofos maravilhosos que, pertencendo a diferentes correntes, e desde a antiguidade, desde antes de Cristo, conseguiam nos trazer coisas maravilhosas e práticas a serem utilizadas até hoje. Obrigada aí pela paciência, obrigada pelo carinho, obrigada pelo amor e nos encontramos na próxima semana, a próxima aulinha também a respeito de paciência, gente. Tenham um pouquinho de paciência. Ativem o sininho, se inscrevam no canal, porque aí a gente vai melhorar essa corrente do bem. Obrigada, namastê e fiquem na luz e na alegria sempre. Obrigada.